Aqui, ó, só mais uma vez para vocês verem, né? Aqui albuminúria, categoria de albuminúria persistente, os valores normal, moderado e aumentado. E aqui a taxa de filtração, e o médico vai fazer esse cruzamento da taxa de filtração com a albuminúria para categorizar, né, a doença renal, né, que é abaixo de 60, aqui G3A para baixo, em direção à falência renal. A falência renal aqui nesse quadro, aqui você olhando de frente à esquerda, menor que 15, é menor que 15 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Imagine, esse é o paciente com falência renal, com rins atrofiados na máquina. Significa que esse paciente G4 pode estar na máquina? Pode estar na máquina também, tá? Mas isso é um manejo que o nefrologista vai fazer. Aqui a mesma coisa, ó, só para vocês verem, ok? Eu vou falar que nas duas principais entidades de doença renal, antes dos exames, né? Então, tudo isso eu estou preparando vocês para quando vocês encontrarem exames alterados no que diz respeito à doença renal. Né? Nós temos as nefroses e temos as nefrites, são as duas grandes entidades de doença renal. Né? A nefrose, nós temos a síndrome nefrótica. O que seria síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica ela é caracterizada por uma proteinúria maciça. Né? O que seria essa proteinúria maciça? Uma perda maciça de proteína na urina, acima de 3,5 gramas por 24 horas. Né? Qual é o valor de referência para esse 3,5, gente? É até 0,15 gramas por 24 horas. Então, imagine quanto esse paciente está perdendo de proteína. Então, isso é uma proteinúria nefrótica. Então, esse paciente é um doente renal, portador de uma síndrome nefrótica. A gente encontra crianças com 7 anos portador de síndrome nefrótica. Né? Por quê? Porque ele é um diabético tipo 1, né, que desenvolveu a doença renal de diabetes e está com a síndrome nefrótica. Para vocês entenderem como é que isso funciona. Essa proteinúria maciça, então eu estou perdendo proteína na urina, não é aquela albuminúria mais, eu perco proteína maciça, mas a grande parte da proteína que eu estou perdendo ali é a albumina. Então, é através da proteinúria de 24 horas, aquele exame que vocês fazem na urina de 24 horas, que você vai quantificar quanto esse paciente está perdendo de urina nas 24 horas. Então, acima de 3,5 ponto é um paciente nefrótico. Não existe discussão. Não existe, não, um paciente perdendo 4 gramas não é um paciente nefrótico. É um paciente nefrótico, sim, tá? Então, o que é que a gente pensa, né? Esse paciente está perdendo muita proteína na urina, está perdendo bastante. Onde o seu maior conteúdo é a albumina. Por quê? A albumina é a proteína de significância clínica. Né? Todos nós sabemos que é a proteína que mais trabalha no organismo. Então, com essa perda maciça de albumina na urina, o que é que vai acontecer no sangue? Hipoalbuminemia. Então, você está lá no laboratório, faz uma proteinúria de 24 horas, deu 4 gramas por 24 horas, você já corre no sangue. Tem solicitação de albumina? Tem. Deu quanto? 3, 2,5. O paciente entra no quadro de hipoalbuminemia. Obviamente, né? Por quê? Porque ele está perdendo a albumina na urina. E isso, gente, vai gerar uma repercussão no nefrótico muito grande. Porque o organismo vai sentir a hipoalbuminemia, você foi lá, e esse quadro, paciente nefrótico, ele é clássico, você vai encontrar os exames e, assim, vai bater o quadro completo laboratorialmente falando, viu, gente? Então, você vai lá na bioquímica do sangue e pergunta, deu quanto a albumina? 2, 2,5. Aí, o que é que o organismo faz? O organismo sente essa baixa de albumina sérica e manda uma mensagem para o fígado, que sintetiza a albumina, dizendo lá, fígado, por gentileza, sintetize mais albumina que o organismo precisa. Aí, o que é que o fígado vai fazer? Ele vai tentar suprir isso, né? E vai aumentar um pouco a sua síntese metabólica para aumentar a produção de albumina. Mas aí o que é que ele vai aumentar não seletivamente? As lipoproteínas LDL e VLDL, que são lipoproteínas sintetizadas no fígado, levando o paciente nefrótico a uma dislipidemia secundária à síndrome nefrótica. É uma pergunta, não, né?
Então, o paciente nefrótico, o que é que vai acontecer? Ele vai sintetizar as lipoproteínas e vai desenvolver uma dislipidemia. Desenvolvendo uma dislipidemia, você vai lá no sangue e corre. Esse paciente tem síndrome nefrótica, como é que está o colesterol dele? Vai estar lá em cima. O LDL vai estar lá em cima. Com menos de R$ 3 por dia, você já pode se tornar membro da UFAC Brasil, ter acesso ao curso completo dessa aula e conteúdo exclusivo todo mês. Tá? E vão ter estruturas no EAS, no exame de urina, característico da nefrose, que são estruturas que têm em sua constituição lipídios, como os corpos ovais graxos e o cilindro graxo ou gorduroso. Por quê? Porque esse paciente desenvolveu uma dislipidemia e, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver uma lipidúria. O que seria essa lipidúria? É a perda de lipídio na urina. Que lipídio seria esse? O HDL, que é uma lipoproteína pequena, ela passa pelo glomérulo, ao passar pelo néfron, esses lipídios serão incorporados em estruturas características que vão ser eliminadas na urina e que vocês vão encontrar no sedimento urinário. Então, existe a estrutura característica de um paciente nefrótico. Então, se você acha um corpúsculo ou corpos ovais graxos na urina, existe uma associação bem forte com a nefrose, tá? Ou com algum problema lipoide, mas mais com a nefrose. Então, você vai liberar a presença de corpúsculos ovais graxos sem saber se ele é um nefrótico? Não pode. Não pode. Porque é uma estrutura que é formada no néfron. Tá certo? Então, esse paciente, por desenvolver essa dislipidemia, ele é um paciente que desenvolve doença cardiovascular. Então, o paciente nefrótico, geralmente, ou quase sempre, dá uma infartada, né? Muitos vão a óbito, outros não. Mas essa dislipidemia leva alguns pacientes nefróticos à doença cardiovascular e infarto. Uma outra coisa, o edema, né? O edema é característico da nefrose, tá? Embora que na nefrite você também encontra, mas o edema nada mais é que uma alteração na pressão colodiosmótica do plasma, mediante essa perda de albumina, né, essa hipoalbuminemia, então ele tem um edema periorbital. Então o médico pega o paciente com edema periorbital, edema dos membros inferiores, ou até a nasarca, que é o edema generalizado, pede um EAS, uma proteinúria de 24 horas e ele aguarda, né, para fechar o quadro dele de nefrose, né? Então o paciente tem a clínica, né, que tem médico que diz a clínica é soberana de maneira nenhuma. Eu quero saber qual é o médico que faz diagnóstico sem exame, né? Eu quero que ele se apresente no universo e diga que faz diagnóstico sem exame. Não existe esse, mas existe a clínica, né, que é isso que a gente tem que sempre se preocupar. Nós, do laboratório, precisamos nos preocupar com a clínica do paciente, naquela anamnese, né, que no mínimo de informação que uma recepção do laboratório precisa fazer, tá? Então, vou falar lá na frente da importância da recepção do laboratório. É um dos lugares mais importantes para se começar o percurso de uma amostra, tá? Um laboratório de boa qualidade é um laboratório que tem a capacidade na sua recepção de recusar uma amostra, tá? De recusar uma amostra. Então, é um laboratório de qualidade. Não deixar aquela amostra inadequada passar e ali gerar um erro, né, em cadeia, onde o profissional que vai estar lá na etapa analítica, ou seja, na execução do exame, não vai saber. Tá? E aí lá vem a complicação, que nada bate com nada. Né? Por quê? Oi. É verdade, assim, que você comentou, mas tem médico, assim, que acha que não precisa de exames nenhum. Por si só a consulta dele já basta. Pois Eu é. já vi bastante médico, assim, é só uma questão de... Né, porque o paciente pede, mas se fosse por mim, eu nem pedia. Com certeza, algumas meninas aqui já, né, que trabalham principalmente com clínicas, ou não, né? Já de conhecimento de médicos, né? Concordam. Mas é isso mesmo que você Sim. falou. É, mas eu corria desse médico. Esse daí eu já anotava na minha lista o nome dele, né? Como é, doutor, seu nome? Sim, fulano, tá bom. Nunca procurarei o senhor, né? Porque isso aí, isso vai na contramão da evolução da medicina, né? Porque hoje a evolução da medicina, por exemplo, se tem algum farmacêutico aqui, né? A farmácia clínica, né? É o atendimento do médico com o farmacêutico, né? Tem É, muitos médicos que atendem com o farmacêutico, né? Aqui mesmo no hospital universitário
tem muitos médicos que atendem com o farmacêutico junto, né, no atendimento dele. É a mesma coisa para o biomédico, enfim, para qualquer classe na parte clínica. Então, isso vai vai de desencontro com a equipe multidisciplinar, né, com o que Tem, você quer hoje, né? Então, eu falo muito para meus alunos, tem algumas situações que você corra, né? Se puder dizer, tá bom, doutor, ótimo, nunca mais volto aqui, e ainda espalha no grupo das amigas. Ó, não vá para doutor fulano, que ele tem um poder de evidência, né? Poder de evidência não, altíssimo, né? Isso, mas você está certíssima, Marbena. Tem uma funcionária nossa aqui da universidade que ela foi para a urgência com todos os sintomas de TU. Ele olhou para ela e disse: Você está expelindo um cálculo. nossa, Pediu, pediu um EAS? Não. Ela disse: Não. Ela é farmacêutica? Disse, não, eu estou com disúria, eu estou com isso, estou com isso. Eu disse, não, 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 não. Você está expelindo um cálculo. Ela teve que ir a 3 hospitais para que no terceiro pedisse um EAS. Então, isso que você está falando, primeiro, eu acredito que tem muito hospital que tem muito aquela questão, vamos evitar de pedir exame para não gastar, né? Aqui a gente observa muito isso. Para pedir um hemograma, às vezes tem que dizer, agora não, depende do hospital, né? O hospital acreditado é outro nível. Mas tem hospital que você vai que ele não quer fazer nada. É como é. você falou mesmo. É o que você está dizendo ali, aí ele já prescreve, às vezes não olha nem para você em rua, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso acontece muito, né? Mas aí esse médico a gente corre dele. Tem alguns comentários aqui do laboratório, recepcionistas da Clínica Aliança, né? Inclusive é membro da UFAC. A Maria Antônia falou que a recepção faz a anamnese, é uma clínica, né? E na coleta a gente reforça, né? Isso, exatamente. Isso, por quê? Porque médico não sabe orientar exame. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Ninguém acredita no que o paciente disser que o médico orientou. E se orientou, orienta errado. Não é uma prerrogativa deles, eles não sabem. Eu digo isso porque quando ligam para mim para eu fazer o dismorfismo eritrocitário, ou seja, a matura e esclarecer o EAS com o dismorfismo, o nefrologista tem meu telefone, o paciente liga. Aí eu digo, primeiro, a senhora faz exercício físico? A senhora faz academia? Faço 72 horas sem. Por quê? Porque exercício físico dá hematúria. Se eu estou investigando hematúria, a senhora não pode fazer exercício físico, a senhora vai interferir no meu resultado. Né? Essa semana, Mabene, chegou uma paciente, a mando de um nefrologista. Quando chegou com a amostra, disse: Ah, doutora Thelma, está aqui, olha, já dividi essa amostra em 4, já deixei não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Eu digo: Como? Ela disse: Não, eu já peguei essa amostra do EAS, fui deixar para a orocultura. Eu digo: Não, 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 peraí, calma, querida, vou lhe explicar. Essa sua amostra não serve para mim. Eu quero a sua primeira amostra da manhã só para me fazer sua pesquisa de ismorfismo juntamente com o seu EAS. Se você consegue pegar uma amostra onde você despreza o primeiro jato, colhe o jato médio, despreza o restante e fragmenta em 4, aí ela expliquei muito educadamente, ela entendeu, no outro dia ela voltou muito alegre, porque ela viu que eu digo: Não vou, não posso aceitar, eu espero que você me entenda. Me entendeu perfeitamente, trouxe no outro dia a amostra e eu fiz o EAS com a pesquisa do dismorfismo eritrocitário. Então, exercício físico libera proteína, exercício físico libera hemácia na urina, tá? Então, o que é que acontece? A pessoa malha pesado, aí ela dá uma proteinúria lá no exame dele, lá vem a confusão. Daqui que você saiba que esse rapaz não parou de fazer o exercício para fazer um exame de credibilidade, para, né? A hematura é outra coisa também que tem que ter muito cuidado, porque malhou pesado, aquela turma que puxa mesmo, vai ter hematura, né? Então, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, eu não sei de onde é, porque é muita gente, disse: Professora, eu tô com sangue na urina. Eu digo: Ah, é? Tá, me conta sua história. Pronto, eu treino boxe 4 horas de manhã em jejum e 4 horas à tarde. Eu disse: Ô, meu querido, tá explicado sua hematúria, né? O que é que você acha de dar uma controlada nesse seu ritmo, nesse seu esporte, né? Primeiramente falando, né? Porque tanto a hematúria como a proteína você está liberando na urina aí, porque você está fazendo um exercício muito forte, né? Então, ter cuidado nisso, gente. Quando o médico pedir
pesquisa de ismorfismo, hematúria a esclarecer. Eu estou aqui com a requisição aqui que eu fiz hoje. Hematúria recorrente, exercício físico suspenso por 72 horas. Eu peço 72 horas, tá? Por quê? Porque eu não quero hemácia que contamine o meu resultado. Porque na hora que eu liberar a hematúria, vai ter uma hematúria da doença ou não, mais a hematúria do exercício. Não é uma hematúria grande, mas é uma hematúria de um paciente que já tem uma hematúria esclarecer, tá? Mais alguma pergunta, meu bem, aí? Sim, tem uma perguntinha só para você dar continuidade. Mariana, o nome dela. Professora, a perda proteica eleva indiretamente o aumento de lipídios? E a perda desses lipídios é pelo mesmo mecanismo da perda proteica? Não, o que é que acontece, né? Nesse caso que eu falei da lipidúria, é uma lipidúria em consequência, né? É uma dislipidemia e uma lipidúria, uma lipemia e uma lipidúria secundária à síndrome nefrótica. Então, o paciente que tenha uma proteinúria de outra causa, ou seja, até não renal, por exemplo, um estresse, um trauma, um exercício físico extenuante, uma infecção, tudo isso pode ter proteína na urina. Não vai ter dislipidemia por isso. Não, 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 não. A dislipidemia aqui, ela é secundária à síndrome nefrótica. No caso, é secundária à patologia. Mas a perda proteica normal, uma proteinúria transitória, né, que eu vou falar lá na frente, que é a não renal, né, ela não vai levar a essa dislipidemia. Agora, se o paciente é renal, ainda não é nefrótico, por exemplo, tem uma proteinúria subnefrótica, mas ela é alta, vamos pensar 2,5, alta mesmo. Ele pode começar já a entrar nesse quadro de lipemia e lipidúria, tá? Mas se a proteinúria for renal. A proteinúria não renal não vai existir aporte para isso, tá? Não vai existir feedback para o fígado para isso. Não vai existir hipoalbuminemia para isso, tá? Não vai existir. Então, não sei se ficou claro. Se ela puder responder aí. Acho que ficou A sim. outra, pronto, a outra grande entidade é a nefrite. O que é a nefrite, gente? A inflamação do néfron, que são o quê? As glomerulopatias, né? A glomerulopatia que mais acomete o doente renal é a nefropatia por IgA, né? Por exemplo, mas nós temos a glomerulonefrite difusa aguda, a glomerulonefrite, tudo isso tem marcador no EAS, tá? Glomerulonefrite pós-estreptocócica, glomerulonefrite difusa aguda intersticial, por exemplo, mulheres que têm lúpus, a maior índice de óbito é quando elas chegam no quadro de nefrite lúpica em caminho da insuficiência renal crônica, né? Porque a mulher com lúpus vai desenvolver a nefrite lúpica, né? Acho que vocês sabem, mas vou só reforçar para vocês. Porque o lúpus, como todo mundo sabe, é uma doença autoimune e os imunocomplexos vão se depositando aonde? No glomérulo, que eu mostrei para vocês. Inflamando o glomérulo, né? Mudando a permeabilidade seletiva, até chegar a danificar o glomérulo e a paciente com lúpus entrar no quadro de nefrite lúpica. Como é que essa nefrite, não só no lúpus, tá, gente? Você pode ter a nefrite como entidade renal, independente do lúpus. Mas o lúpus é uma das doenças que desenvolve a nefrite lúpica. Por isso que quem tem lúpus tem que controlar esses autoanticorpos, né, para que esses imunocomplexos não se depositem no glomérulo, tá? E é bem difícil esse controle, né, esse manejo feito pelo reumatologista, né? Geralmente quem tem lúpus tem um reumatologista e um acompanhamento com o nefrologista, tá? Porque infelizmente, é uma das causas de morte, de morte ou de transplante, enfim, de dano renal do lúpus, é a nefrite lúpica. Essa inflamação no néfron, né? Aqui esse fluxograma bem resumido, né? Inflamação no glomérulo. Por isso que vocês vão ver que lá no EAS, por exemplo, quando você tem uma leucocitúria, sem bacteriúria, aí o médico diz, está errado, cadê a bactéria? Não, gente, pode ser uma nefrite, pode ser um processo inflamatório, não infeccioso. Vou falar quando tivermos conversando sobre o EAS. Mas só para vocês entenderem o que é que essa inflamação glomerular vai desencadear. O que é que essa doença renal chamada nefrite, essa grande entidade,
de glomerulopatias, né? Primeiro, fica inflamado o glomérulo, vai ocorrer o quê? Uma migração de citocinas pró-inflamatórias para o glomérulo, para combater o quê? Essa inflamação, né? Ele está inflamado. Aí o organismo, vamos lá combater como qualquer processo inflamatório. E isso vai levar a um edema e uma obstrução glomerular, levando a uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Essa taxa vai começar a cair, obviamente, característico do doente renal. A ureia e a creatinina começam a subir, começa a ocorrer retenção de sódio, retenção de água, aumenta a pressão hidrostática do líquido extracelular, levando a quê? A uma hipertensão arterial sistêmica. Então, você pensa, o paciente é diabético, desenvolve uma nefrite e ganha de presente uma hipertensão, tá? Pense no agravamento do quadro, ele ganha de presente uma hipertensão. O edema, por quê? Porque eu perco proteína na nefrite também, tá, gente? Não existe só proteinúria na nefrose, né? Você tem uma proteinúria subnefrótica, tá? Leva o paciente também a uma oligúria, né? Então, o que são as alterações de uma micção? Anúria, oligúria. O paciente anúrico é aquele paciente que urina menos de 200 ml nas 24 horas. É quase a cessação do ato de urinar, tá? Então, o paciente renal anúrico, ele praticamente não toma água mais. Por quê? Porque ele não forma urina, o rim dele está praticamente parado. O paciente oligúrico é aquele paciente que urina nas 24 horas entre 200 e 400 mililitros nas 24 horas. Então, o paciente anúrico e o paciente oligúrico é um doente renal. Essa alteração na micção vai levar a uma alteração no resultado da dosagem na urina de 24 horas. Então, se você faz uma proteinúria de 24 horas de um paciente anúrico, esse volume vai mexer no seu resultado. Se você faz uma proteinúria de um paciente oligúrico, esse volume de urina vai mexer no resultado. Se esse paciente tem poliúria, que é acima de 2,5 litros, que geralmente quem tem é o paciente o quê? Diabético, que urina muito, que tem poliúria, esse resultado também vai ter uma repercussão no resultado da dosagem de urina na amostra de 24 horas. Mas a poliúria não tem uma associação direta com a doença renal, e sim a oligúria e a anúria. Essa alteração da permeabilidade glomerular também leva à hematúria e à proteinúria. Característica da nefrite, hematúria, tá? Por isso que a hematúria precisa ser esclarecida. Não é AS, hematúria com presença de cilindros hemáticos, nefrite. Carimbo batido, tá? Não tem discussão, né? O cilindro hemático é o cilindro da nefrite, tá? Vamos falar um pouco de marcadores séricos, muito rápido, né? Marcadores de função renal, né? Nós temos a ureia, que é um produto de degradação da proteína, mas que sofre muita interferência, né? Um marcador, se a gente tiver em dúvida, o que é que vai dosar entre a ureia e a creatinina, é a creatinina, tá? Mas a ureia é um produto de degradação da proteína, em algumas condições se eleva primeiro que a creatinina, às vezes você está com a ureia aumentada e a creatinina, às vezes, dentro do valor de referência. Aí muita gente fica desesperada no laboratório, mas a ureia está alta com a creatinina dentro do valor de referência. A creatina vai subir se for um doente renal, sim, né? Mas ela sobe logo depois, né? Ela não sobe, por quê? Porque ela sofre menos interferência que a ureia, mas sofre também suas interferências. A creatinina é um produto de degradação da creatina fosfato no músculo. Por isso que, se eu pego um homem forte, que malha, né, que tem aquela musculatura forte, ele vai ter uma creatinina tocada, viu, gente? Ah, uma creatinina 1,3 é um doente renal. Não. Mas tem doente renal com creatinina 1,3, viu? Então, a creatinina é um marcador, porém, bem discutido no CADG 2023, no que diz respeito a sofrer interferência, né? O que é que os nefrologistas querem? Que a cistatina C seja implantada de forma marcante no laboratório, né? A creatinina ela nunca vai sair do mercado, não vai. Por quê? Porque é barato. A creatinina é filtrada livremente pelo glomérulo e 90% da creatinina filtrada pelo glomérulo é excretada na urina. 10% secretada do capilar peritubular para o tubo eliminada na urina. Então, a creatinina tem eliminação constante. Por isso que diz que é o marcador de função renal melhor do que a ureia.
mas sofre interferência, tá certo? Da musculatura, por exemplo. Pra vocês terem ideia, existem técnicos de futebol, de times de elite, que eles medem a performance muscular pela creatinina. Por quê? Porque a creatinina você converte creatina fosfato do músculo em creatinina. Se o atleta, quanto mais conversão, mais musculatura. Então, se você pega no laboratório de vocês, gente, bota uma coisa na cabeça, nem sempre dentro da normalidade está normal. Então, o que é uma creatina normal de um adulto jovem, de um biotipo normal? É 0,7, 0,8, 0,9. Essa é a creatina normal de uma pessoa magra, relativamente jovem, tá? Tá dentro da normalidade, mas o normal é isso. Você pega um jovem com a creatina 1,3, 1,5, não é normal. Ah, meu kit vai até 1,3, professor, o dele está 1,2. Não é normal. Tá? Então, vocês têm que colocar na cabeça que nem sempre valor de normalidade é normal. Tá bom? O que é que o Cadigo 2023 diz, gente? Que foi uma pergunta que eu fiz à doutora Maureen, que esteve aqui em Natal, no evento, que é uma representante da SBAC, o que é que as sociedades vão fazer em relação ao que o Cadigo pede. O que é que o Cadigo pede? Jejum de 8 horas para a creatinina e restrição de carne e peixe. Só que isso precisa ser mobilizado pelas sociedades, ou pela SBAC, ou pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Porque o que é que os nefrologistas querem, né? Que tem um mínimo de interferência na creatinina, já que ela não pode ser retirada do mercado, não, porque o SUS não paga a cistatina. Por que a cistatina C ela é boa? Porque ela é produzida pelas células nucleadas. Então, ela sofre uma interferência muito pequena. Vocês vão ver que na taxa de filtração glomerular estimada por fórmula, já tem a fórmula que você coloca a cistatina C junto com a creatinina para dar mais acurácia na taxa de filtração. Então, se no seu laboratório o médico souber que você tem a cistatina C e tem plano de saúde, ele vai pedir, se for um bom nefrologista, ele vai pedir a cistatina C e não a creatinina. Não é que o que pedir a creatinina é um mau nefrologista, não, viu, gente? A creatinina não vai sair do mercado. Mas ela foi muito criticada no caso de 2023, no que diz respeito, comparando com a cistatina. Né? Então, muitos nefrologistas não pedem a cistatina, e a cistatina ela é muito cara, tá? É muito cara mesmo. Então, pode ser que até que o laboratório cobre por fora, não pelo plano, né? Porque é uma dosagem cara. Porém, é uma dosagem com muito mais acurácia que a creatinina, tá? Então, eles focaram na cistatina C para tentar que a cistatina C emplaque, tá? Porque ela já foi descoberta há um bom tempo e ela não emplacou, tá? Ela não emplacou. Continua a creatinina e vai continuar a creatinina. Só que o que é que deve acontecer? Tem que saber interpretar a creatinina, não é pegar uma creatinina 1,5 e dizer um doente renal, ponto. Né? Então, tem muitos seguidores meus que dizem, professor, isso é um cilindro, que cilindro é esse? É um cilindro sério, é um cilindro da doença renal crônica, ponto. Cilindro sério, acabou. Ah, mas a creatina está 1,4. Não quero nem saber da creatina. O que eu quero saber é que na microscopia, esse cilindro é um doente renal. E tem doente renal com creatinina 1,5. Porque a gente quer que o doente renal tenha creatina 5, 6. Esse tem que ir para hemodiálise, tem que ir para diálise, tá? Então, existem doentes renais com creatinina dita baixa, não dentro do valor de referência, mas considerada baixa, tá? Opa, opa, calma, calma. Olha, se você assistiu essa aula até aqui, eu sei que tá muito boa, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela tem uma versão completa. Isso aqui é apenas um trechinho de uma aula completa, aliás, de um curso completo com várias aulas desse mesmo tema. Que demais, né? E eu posso te mostrar. Você quer ter acesso? Então fica comigo aqui rapidinho que eu vou te mostrar como é que você pode ter acesso a essa oportunidade única, tá bom? O que que você vai ter que fazer? Tá? Você vai ter que se tornar membro da UFAC. Eu quero te mostrar a UFAC. Prazer, eu me chamo Thiago Del Rey. A UFAC Brasil formou uma plataforma de análises clínicas, né, que é o método of a Class, uma plataforma que no lugar dos filmes da Netflix,
tem cursos, vários cursos. Então você não precisa mais comprar só um curso. Você pode comprar todos os cursos que você precisa em um único lugar, por um único preço. Que demais, né? Então a Alpha Class é uma grande Netflix com vários treinamentos, com grandes professores e palestrantes de todo o mercado, né? A gente nasceu de uma comunidade, então a gente entende, né, de análises clínicas muito bem, assim como você. Você vai ter acesso, dependendo do seu plano, a trilhas de gestão laboratorial, qualidade, bancada, área técnica, recepção, coleta, pré-analítico, né, até habilidades comportamentais, para que você vá além. Então, a Alpha quer te levar para que 2025 você tenha um ano de sucesso, né? Independente do ano que seja nesse vídeo, você pode alavancar sua carreira através do conhecimento, né? E você pode, inclusive, ter acesso a vários treinamentos de área técnica, marketing, jurídico, né? Pode assistir elas ao vivo, aulas gravadas, é você que manda tudo no seu tempo, sem nenhum anúncio. No seu tempo você consegue estar assistindo, fazer testes de conhecimento, se você tem uma equipe ou se você vai assistir sozinho. Você pode também ganhar até prêmios, porque tudo é gamificado. Então, se eu entro na plataforma, eu ganho um ponto. Se eu termino um curso, eu ganho um ponto. E eu vou estudar esses pontos, e no final do mês, se eu for o meu pontuador, eu levo prêmios, que vão desde certificado, né, que é um prêmio melhor do que esse, né, até também como jalecos, livros, equipamentos, kit de limpeza, inscrição para congresso. Tem muito prêmio na plataforma. E você consegue ver também uma novidade que tem no mercado, né, só na nossa plataforma, onde você pode ver a sua evolução, né, ou a evolução da sua equipe, de forma individual, quantas aulas, quantos meses, né, quantos certificados, quantos cursos, tudo isso em um único lugar, né? A gente tem network aí com laboratórios e profissionais do Brasil inteiro, então com certeza é um lugar onde, se você entrar, você vai estar se fortalecendo para que você possa se destacar ainda mais no mercado. Você acha que faz sentido essa proposta? Se você acha que faz sentido, legal, você pode acessar aqui o nosso link na descrição para ter acesso ou entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer te receber e eu espero por você, porque eu tenho certeza, você é o próximo membro da UFAC. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.